A partir desse vídeo, estudaremos Romanos, capítulo 1, versículos de número 8 a 13. Depois de falar sobre o Evangelho verdadeiro, a Igreja verdadeira, o apóstolo Paulo, ele passa a falar sobre si mesmo. E ele fala sobre o apóstolo verdadeiro. Quero destacar aqui 4 verdades importantes. Neste vídeo falarei sobre a primeira. Versículo 8. Paulo escreve assim: Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. A primeira verdade, Paulo ele era agradecido por Deus pela igreja. Sim, apóstolo Paulo era grato a Deus pela existência da igreja verdadeira. Ele dá graças a Deus, embora aquela igreja, a igreja de Roma, pelo qual ele escreve essa carta, tivesse sido estabelecida por cristãos desconhecidos, não por ele, e a sua fé era conhecida no mundo inteiro. A igreja verdadeira, ela rompe as barreiras da geografia, do tempo, e o seu testemunho, ele vai além do que os olhos, o entendimento do ser humano pode compreender. Então o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus por essa igreja, pela igreja verdadeira. O fato é que a existência da igreja verdadeira, e não estou falando de templos. Lembre-se nos vídeos anteriores que a igreja verdadeira é a igreja que Deus conhece, é a igreja invisível, é a igreja salva, redimida pelo sangue do Cordeiro. Esta igreja, ela é um colírio para a humanidade. Ela é um oásis no meio do deserto. Porque esta igreja, mediante o poder do Espírito Santo, ela prega a verdade em meio a um contexto de mentiras, de hipocrisia. Ela prega o governo de Deus, um governo totalmente humanitário, incorruptível. Ela vive um evangelho totalmente humanitário, voltado para a miséria do ser humano. A igreja é o único organismo que realmente se preocupa com o ser humano, porque Deus se preocupa com o ser humano. E a igreja, ela é impelida pelo Espírito Santo a se preocupar com o ser humano. Por isso o apóstolo Paulo, ele agradece a Deus pela existência da igreja. A igreja, ela é um organismo existente, moldada pelo Espírito Santo, criada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que sem ela o mundo já estaria um caos. Somente pela igreja e por causa dela, o mundo ainda pode experimentar o amor de Deus, porque o amor de Deus está dentro do coração daquele que foi salvo por Cristo. E uma comunidade de salvos se constitui na igreja. E a igreja, quando ela é verdadeira e genuína, a igreja que nós estamos estudando aqui, ela se torna um organismo fundamental para os cristãos. Por isso, dê graças a Deus pela igreja, dê graças a Deus pelos cristãos, porque por intermédio deles a sua vida se torna mais doce, se torna mais fácil, se torna mais alegre.